Olá, gente. De volta aqui com vocês de novo. Hoje um pouco rouco, a qualidade do ar não está fácil aqui em Manaus. E isso me traz a fazer uma discussão extremamente interessante, porque eu acredito que muitos de vocês, e tem gente que não assume isso, mas muitos de vocês eram fã dos Mamonas. E na zoeira deles, eles acabavam colocando algumas questões que eram, inclusive, predições. E parece que a gente está vendo isso. O título do vídeo é esse mesmo, até porque está cheio de cabeça de bagre por aí mesmo. E de acordo com eles, era a cabeça de bagre porque havia muita loucura, insensatez e estado inevitável, fome, miséria e incompreensão, onde, ironicamente, a política era o futuro do país. Esse é o tema de hoje. Olá, meus amigos, eu sou Carlos Almeida Filho, muito bom estar aqui com vocês. E sim, o que me traz a fazer a discussão, eu acho que é um apanhado de circunstâncias que acabam se conectando. Por quê? Essa semana eu tive lá no Ramal do Pau Rosa. E para quem não conhece, o Ramal do Pau Rosa é uma área de assentamento que já é bastante conhecida aqui em Manaus, feito pelo INCRA há muitos anos. E tem um grande de um ramal lá dentro, ele faz um contorno que inclusive pega o outro lado do Tarumã, que já é a parte efetivamente mais rural, e se conecta com diversos outros ramais, inclusive um gigantesco chamado Ramal da Cooperativa. O grande fato é que lá é uma área para produção rural. E estivemos lá porque os comunitários que lá moravam resolveram nos procurar porque estavam muito preocupados com a ausência de atuações do poder público, seja municipal, estadual ou mesmo federal. Na verdade, né, ou é federal mesmo, porque todos detêm responsabilidade com relação à localidade, para a implementação de obras básicas de infraestrutura. E essas obras básicas de infraestrutura é para poder permitir o acesso a eles à localidade. De novo, nós estamos falando de produtores rurais. E os nossos amigos produtores rurais que se encontram por lá só querem isso, produzir. E nós estamos falando, em regra, de agricultura familiar, o que é essencial, como nós já dissemos em várias vezes aqui no canal, para desenvolvimento básico da nossa própria sociedade, para a alimentação aqui da capital, para geração de riqueza, para, que queira que não, movimentação adequada do setor primário, que não passa aqui no Amazonas de uma promessa que nunca se alcança. Por quê? Porque para eles que se encontram por lá, falta absolutamente tudo. Falta dificuldade para o acesso à terra, porque o problema referente a assentamentos e regularização é um calvário. Falta também uma política mais adequada para a implementação de produção dentro do nosso bioma amazônico, por conta das próprias restrições da Amazônia Legal, mas isso precisa, obviamente, ser tareado pelo Estado e isso não tem encontrado eco. Houve, inclusive, uma atuação recente onde produtores pequenos, produtores familiares, têm encontrado dificuldade e isso tem gerado a uma hecatombe na sua economia familiar, inclusive para a própria população. Problemas com relação à energia, o pessoal não encontra, mesmo a poucos quilômetros aqui do perímetro urbano, energia de forma estável para que poderem fazer armazenamento, para poderem fazer suporte à sua própria produção e também grandes dificuldades de telecomunicação. É isso. Para quem está acompanhando aqui pela internet, pode observar que nós estamos num mundo extremamente interconectado. Inclusive, tem gente que pega e diz sobre as grandes maravilhas que nós temos nesse nosso mundo, mas para essas populações, e elas não são raríssimas, ao contrário, raro é que se encontra dentro desse mundo conectado, se encontra offline da medida em que vai morar na localidade que precisa produzir para viver. Ou seja, nós temos, obviamente, um grande buraco negro digital acontecendo, o que, nos tempos de hoje, é um perigo enorme, porque tudo está digital agora, até os pagamentos são digitais. Como é que alguém vai pagar em Pix lá no meio do mato se não tem sequer internet? Fica difícil. Mais do que isso ainda, como escoar a produção se os ramais estão desse jeito? Rodrigo, põe aí o vídeo para o pessoal ter uma ideia de como é que é o ramal lá. Está fumaçando aí o carro, tentando passar e deslizando, porque o carro precisa ser traçado para tanto, o ônibus escolar, eles relatam que é um problema, olha o carro deslizando de lado, e isso não teve chuva nesse dia, teve chuva e dá só uma olhada, Rodrigo, passa aí para a foto, para a visão de cima, para terem uma ideia do que significa isso. É isso durante 30 quilômetros, em pontos às vezes isolados e às vezes durante quilômetros contínuos de alagamentos. Mas a gente não está falando de algo muito isolado. Volta para cá, Rodrigo. A gente está falando de algo bem aqui próximo que deveria se propor a ser o nosso celeiro de produção para alimentação, para a capital ou mesmo para a produção para fora.
Mas como desse jeito? Os produtores rurais têm encontrado dificuldade gigantesca. E dentro do Amazonas, produzindo nessa maneira, eles são quase, parafraseando o poeta, Hércules Quasímodos também, porque têm encontrado dificuldades para sobreviver. E se não tem condições de sobreviver de forma adequada e com dignidade, as imagens falam muito melhor sobre isso, eles não vão ter condições de fazer a movimentação econômica necessária e que seria base para a implementação de uma estrutura econômica e de equilíbrio de desenvolvimento social. Eu acredito que isso exige uma discussão de base, mas, infelizmente, isso não tem acontecido, porque a grande preocupação, que é o registro essencial para tanto, é que, além de tudo isso, eles não têm encontrado amparo do Estado. Estado, no sentido mais amplo. Então não estão encontrando amparo do poder público. Ali ou acolá tem encontrado isso, mas a dificuldade continua sendo brutal. Mas de uma outra banda, e esse que é interessante, da feita em onde você não se preocupa com isso, tem gente se preocupando com bobagem. E isso fica muito marcado hoje, porque, em especial nessa semana de agora, mas isso já vem acontecendo há semanas, principalmente nesses meses mais quentes aqui no Amazonas, nós estamos sendo surpreendidos, e talvez a palavra seja inapropriada, porque na verdade a gente surpreende quando não acontece o fato, com um gigantesco fumacê pela cidade inteira. Se fôssemos em inglês, estaríamos dizendo aí fog, que é a forma como eles descrevem nevoeiro. Mas não é nevoeiro não, é fumaça mesmo, oriundo de queimada. Para vocês terem uma ideia, no centro da cidade de Manaus, Rodrigo, mostra lá o Teatro Amazonas. E a paisagem no fundo não é porque a imagem esteja em péssima qualidade, é fumaça mesmo que você não verifica o rio que deveria estar atrás. O fenômeno aconteceu essa semana de forma muito mais intensa. E essa intensidade toda tem acontecido porque está tendo, da mesma forma como se aplica ao pequeno produtor rural, para aquilo que deveria estar acontecendo de forma contrato, negligência de forma bastante explícita. Por quê? Volta para cá, Rodrigo. Porque o que está acontecendo aí já foi classificado pelo secretário municipal de Meio Ambiente recentemente como sendo produto de queimada nos quintais das casas. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, não é isso. A identificação, eu vou deixar aí o link para que você possa acompanhar, o link dessa matéria, que já se identificou que os focos de queimada se dão em diversas áreas, inclusive em localidades a 600 quilômetros de distância daqui da capital de Manaus. Ou seja, isso tem acontecido em diversos municípios do Amazonas, inclusive do nosso vizinho estado do Pará. Mas às vezes não precisa ir tão longe. Recentemente mesmo, nas redes sociais estavam compartilhando que do outro lado da ponte, ou seja, a olhos vistos, a queimada acontecendo do outro lado. O que tem acontecido é que a implementação de políticas de controle dessa nossa própria floresta, e nós já temos chamado a atenção para tanto, não tem sido realizada. Eu acho que o que está acontecendo, obviamente, é uma atuação para inglês ver. Para o mundo ver mais assim, a gente não vai deixar de perder o brocardo que já é antigo. Porque de nada adianta muita tecnologia que já foi mostrada, e assim, a propaganda estatal mostra nesse sentido, e na verdade a propaganda estatal tem mostrado muito que haja um mundo cor-de-rosa. Na verdade o mundo não está cor-de-rosa não, tá? Para o Amazonas o mundo está cinza. E tem mostrado que tem sistemas de controle para queimadas, para áreas que são pequenas e para identificação apropriada do que tem acontecido, e isso não tem acontecido. Quem tem dado conta desse fogo todo não é o poder público, é realmente o Papai do Céu, que mandou chuva pra caramba, inclusive essa semana, tão forte que mandou até granizo para ver se bastava com o que estava acontecendo. Pelo menos eu acredito que depois do granizo que aconteceu essa semana, isso, o granizo aqui em Manaus, do granizo que aconteceu essa semana, acho que o pessoal resolveu não fazer queimada. Mas, de novo, bledo engano. Porque mais hora, menos hora, pode acontecer de novo. E olha só, já havia dentro dos nossos cânticos do Boi Bumbá, aquela expressão do nosso poeta dizendo que não mate a mata seu moço, porque Deus diz que não. Realmente não pode. Mas nada vai poder se efetivamente o Estado não está agindo. E o Estado não age nem de um lado e não age nem de outro. É verdade. Fome, insensatez, Estado inevitável. Não tem como ocorrer. Sabe, mas o curioso a respeito dessa situação inteira é que as políticas mesmo de fomento estatal têm caminhado de forma muito
eu ia dizer paquidérmica porque era muito grande, mas na verdade de forma muito tímida mesmo, para poder ser muito mais elogioso. Porque a implementação de modelos que deveriam ser voltados para a agricultura familiar, que queira que não, permitiriam adequado assentamento das famílias, adequado desenvolvimento, adequada manutenção ambiental e adequado desenvolvimento econômico como um todo. Mas não, o Amazonas tem sofrido com relação à implantação de avanço na pecuária no sul do estado, com relação a desmatamento irregular para fomento de madeireiras ou exploração madeireira irregular, para atividade garimpeira, inclusive com algumas autoridades até fomentando que isso aconteça com prejuízo ao meio ambiente e prejuízo à população, sem que nada esteja preocupando, porque enquanto essa situação, que é o mundo real, está acontecendo, o Estado como um todo está brincando de mundo paralelo. E eu falo de mundo paralelo mesmo, porque assim, era Cervantes que já dizia que tinha gente que enxergava fantasmas para poder ficar guerreando. Porque o herói ou o anti-herói da sua grande fábula enxergava nos moinhos gigantes que deveriam ser combatidos. E é essa situação, porque enfrentar a realidade, que é isso que está acontecendo, porque isso nos afeta mesmo e está afetando diretamente, é algo mais difícil, porque não dá para lacrar, para utilizar a palavra da moda. Daí o pessoal começa a discutir soluções para problemas que não existem. Olha-se o caso da Assembleia Legislativa, que no mundo paralelo observado pela Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, se está discutindo um projeto para poder evitar com que haja, como se está resumido lá, cristofobia. Como se houvesse uma grande horda a implementar troll, para poder colocar também dentro dos parâmetros adequados do que seria o próprio projeto, as religiões que têm conexão com o cristianismo. Isso não acontece. Não. Mas esse é o quê da coisa? Porque se você cria solução para um problema que não existe, você já tem sucesso. Então, você começa a fazer barulho, porque quem se levanta para dizer o óbvio, dizer, mano, isso não existe, você, na verdade, está sendo o inimigo que, na verdade, eles estavam esperando poder combater. Isso é bobagem. Porque enquanto estão discutindo essa leseira, e principalmente uma leseira dentro de um Estado laico, discutindo uma leseira dessa, principalmente dentro de um Estado tão diverso quanto o nosso, o mundo aí fora está literalmente pegando fogo. E alguma coisa tem que ser feita. E assim, palavras não apagam o fogo e palavras não implementam o desenvolvimento de imediato. E é necessário ação e ação estruturada. Por quê? Nesse meio tempo, o que está precisando é que haja uma atuação estruturada para se suspenderem medidas de reintegração de postos que já voltaram a ocorrer em prejuízo aos pequenos produtores e aos pulseiros de boa-fé. O que está acontecendo são queimadas para tudo quanto é lado, como a gente já tem mostrado, e essa fumaça mostra bem isso. O que está acontecendo é a exploração mineral desenfreada, inclusive patrocinada por alguns agentes públicos com interesse muito suspeito. A contaminação dos mananciais tem acontecido, quer seja pelo mercúrio, como já foi denunciado tanto localmente quanto internacionalmente, quanto agora a ameaça recente acontecendo com relação à implantação de um aterro sanitário justamente no Tarumã. É essa área aí onde está o ramal do Pau Rosa. E, nesse meio tempo, enquanto o mundo está em chamas, é necessário que apareça alguém para dizer que o rei está nu. Porque, efetivamente, voltando ao que falam os mamonas assassinas, na política, o futuro do país. Cala a boca e tira o dedo do nariz. Até a próxima.